Vamos falar um pouco sobre o tema fusos horários, um dos primeiros assuntos que me cativou na geografia. Eu que sou fanático de futebol, quando a seleção brasileira fez uma turnê na Europa, em 1981, eu prestes a completar 10 anos, a seleção jogou contra Inglaterra, França e Alemanha, e eu fiquei curioso, intrigado sobre a questão dos horários diferentes, né? Diferenças entre o horário do Rio de Janeiro e aquelas cidades europeias. Então, primeiro temos que ter em mente o movimento de rotação, em que a Terra gira em torno de seu próprio eixo ao longo de 24 horas. Então, o que nós temos aqui? Pontos longitudinais diferentes têm horários diferentes. Até então, com a invenção do relógio de sol, muitas vezes, em lugares com longitudes parecidas, a diferença de horário era pequena, ou mesmo a longitude, né? Horários diferentes, questão de minutos. Então começou-se a pensar na unificação disso, com o avanço do transporte ferroviário na época, final do século XIX, e o aumento da circulação de pessoas e mercadorias. Sendo assim, temos que ter primeiro em mente esse conceito de fuso horário, que vem a ser então, movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Este movimento ela faz uma circunferência, né, que tem 360 graus. Dividido por 24 horas, que é o tempo que ela percorre, nós temos então 360 dividido por 24 dá 15. Então, neste movimento de rotação, a cada 15 graus, a Terra percorre 1 hora, certo? Então, aquela questão da unificação que eu disse. Representantes de vários países se reuniram em Washington, a capital dos Estados Unidos, e ficou decidido ali então, a maioria votou que o principal meridiano passaria a ser o meridiano de Greenwich, que é um lugar que passa meridiano. Greenwich fica em Londres, na Inglaterra, que era a principal potência mundial na época, e assim ficou decidido, por esse motivo político e econômico principalmente. Certo? Então ficou decidido isso, lembrando que os meridianos têm o mesmo comprimento, diferente dos paralelos em que o Equador é o maior. Então essa decisão de meridiano de Greenwich ser escolhido principal foi uma decisão política, tudo bem? Bem, como falamos anteriormente, tomando o meridiano de Greenwich como referência com relação aos fusos horários, o que nós temos aqui, como cada fuso tem 15 graus, são 24 fusos de 15 graus. O meridiano de Greenwich tem 7 graus e 30 minutos para leste e 7 graus e 30 minutos para oeste, né? Então, o próximo fuso, então, tanto para oeste como para leste, vai ter, no caso, 22 graus e 30 minutos, tendo no meio, então, 15 graus como referência. Levando em conta, no caso, o limite teórico, teremos cada fuso aqui com 15 graus. A cada fuso para oeste, vamos ter 1 hora de atraso, né? 1 hora de atraso para oeste e 1 hora adiantado em cada fuso para leste. Lembrando, sempre no movimento de rotação, o movimento se faz de oeste para leste, né? Então, quando nos dirigimos para leste, nós temos 1 hora adiantado aí. Lembrando que, então, o Sol nasce a leste, o Sol sempre vai nascer antes a leste, né? No caso aí, então, no seu fuso a leste, vai ter 1 hora adiantado a cada fuso. Temos ainda aqui, levando em conta, como eu falei antes, o limite teórico, cada fuso tem 15 graus, só que alguns países decidiram fazer algumas mudanças aí, por isso temos aqui algumas curvas. Países com grandes tensões territoriais, como o nosso, no sentido leste-oeste, temos 4 fusos horários diferentes. Estados Unidos também tem vários fusos, país grande de tensão territorial no sentido leste-oeste. Já a China teria 3 fusos horários, levando em conta o limite teórico, mas o país decidiu ter um fuso horário somente em todo o país, né? Então, outra questão importante aqui é a linha internacional da data, que é nos extremos. Lembrando aqui, no caso, esse aqui é o antimeridiano, ou seja, vamos voltar à questão que a Terra é um globo, então o meridiano do outro lado do meridiano de Greenwich, do outro lado do globo, certo?
Então o que nós temos aqui? Menos 12 a oeste aqui, menos 12 horas, e aqui no caso mais 12, né? Então na verdade isso aqui, esse meridiano, antimeridiano no caso, tomando como referência de Greenwich, é o mesmo meridiano, né? E a diferença aqui no caso é de 24 horas, então a data muda aqui. Se você vai viajar de navio ou de avião, por exemplo, tem que ter isso em mente. Passou desse limite aqui, que nós temos aqui, então, é mudança da data. Mudança da data e até mesmo nesse antimeridiano, esse internacional da data, melhor, dos dois lados, também tem limites práticos aí. No caso, já que tem algumas ilhas, existe essa questão aí de uniformizar também, certo? Então é isso.